Oiê! Vamos começar mais um Papo Leal. Hoje, nossa conversa é sobre como estudar biologia para o Enem. E eu estou muito feliz que esse cara que vai conversar com a gente hoje topou o convite, que é o Samuel Cunha. Eu não vou nem apresentar, professor, biólogo, tem plataforma de ensino, é youtuber, mas deixa ele contar da formação dele e aí a gente começa esse papo. Primeiro, professor Samuel, muito obrigada, viu, por ter topado o convite de vir conversar com a gente. Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço o convite. Falar de educação sempre é muito bom, né? E todas essas revoluções que a gente passa ao longo do tempo, espero contribuir bastante aqui para os estudantes, dar algumas dicas, conversar num papo bem tranquilo, né? E falando da minha formação, um pouco, eu sou biólogo, licenciado, formado lá na Universidade Federal de Pelotas, né? Então, lá no sul do sul, me formei, segui, fiz mestrado, e em 2015 que eu abri meu canal, em agosto, depois de acabar o mestrado, né? Na verdade, comecei a dar aula ainda na graduação, participei de alguns projetos sociais, onde eu não era remunerado, mas era muito importante, porque além de ajudar os estudantes de baixa renda, eu conseguia ganhar experiência. E ali eu ganhei a paixão também por ensinar. Então, hoje eu faço o que eu amo, literalmente, que é falar de biologia, falar de ciência e ajudar os estudantes a realizarem o sonho da vida, muitos deles, que é ingressar no curso que tanto deseja. Cada um que consegue nos faz um pouco mais feliz também. Isso que é interessante. Que bom, que legal, professor. Tô muito feliz de ter você aqui batendo papo comigo, batendo papo com a gente, né? Porque isso aqui vai chegar e muita gente vai ajudar muito aluno. Que privilégio poder reunir esse timaço para apoiar estudantes que passam por uma situação aí que é tão desafiadora. E aí, falando em desafio, eu queria começar o nosso papo já trazendo um assunto que para algumas pessoas vai ser polêmico, que é sobre o que estudar. Que a gente ouve de tudo, né? Tem gente que é um pouco mais, tem um preciosismo maior em relação ao conteúdo, e aí talvez até paixão pela sua área, e vai dizer que tudo é importante. Em se tratando de Enem, vale a pena selecionar conteúdo para estudar? Que conteúdo seria esse ou não? O estudante que está mais bem preparado, ele sabe tudo de tudo. O que você acha? O que você diz pra gente? Bom, obviamente, eu tenho um pouco dessa paixão, né? Vou falar que biologia é importante não só para o Enem, mas para a vida inteira, mas não vou entrar nos detalhes aqui, porque o foco, obviamente, é o Enem. A gente, quando estuda a prova do Enem, a gente vê um padrão. Pelo menos procuramos alguns padrões que não é definitivo, ele pode mudar de um ano para outro, como já aconteceu. Mas, geralmente, numa prova de ciências da natureza, biologia equivale a 14 a 16, 17 questões por prova. Se a gente esmiuçar, vai ver que o que mais cai disparadamente, acima de 30% dessas questões de biologia, é envolvendo ecologia, né? Ciclos biogeoquímicos, impactos ambientais, cadeia alimentar, relações ecológicas, etc, etc. Então, aí eu posso dividir em dois grupos, né? É claro que o importante, a melhor opção para o estudante que tem tempo é estudar todo o conteúdo de biologia, não só ecologia. Você vai ter. Por que eu falo isso, Fernanda? Porque a ecologia é um grande finale da biologia. Se você não souber a parte bioquímica, se você não souber a parte fisiológica, a parte de bactérias, você não entende os ciclos biogeoquímicos. Então, o estudante que tem esse tempo, eu aconselho estudar todo o conteúdo, é óbvio. Mas se nós estamos aqui há 5 meses para o Enem, por exemplo. Poxa, não dá tempo de você estudar desde a origem da vida. Aí você pode sim selecionar os conteúdos que mais são importantes, lembrando a nível de mais cair. É claro, a gente tem que saber que o tempo é limitado e a gente tem que selecionar esse conteúdo neste caso. Legal. E faz muito sentido pensar isso, né? Se a gente estiver pensando o Enem como o Exame Nacional do Ensino Médio, esse N não está lá à toa, né? Então é uma prova que realmente vai propor ao aluno, aqui tem problemas, propõe as soluções de lá para cá, né? Que são as propostas de intervenção. Isso rola na redação mais claro, mas a gente vê esse padrão em várias matérias diferentes, vários conteúdos diferentes, né? E aí dá para ter até uma previsibilidade maior, né, professor? Se a gente comparar a prova do Enem com uma prova mais aberta, que a galera chama de mais conteudista, porque ela não tem aquela régua, né, de vida prática, de solução, de problema, que no caso da biologia vai puxar ecologia, né? Se eu estivesse falando de outras provas, já é uma outra lógica, né? É uma outra. Mas veja que, Fernanda, em 2009, eu acho que eu provavelmente seja um pouquinho mais velho que tu, né? Alguns anos mais velho que tu, mas quando eu fiz o Enem, lá em 2000 e pouquinhos, era uma prova de 63 questões que com regra de 3 você matava. Prova que você, tamo junto. E na época não valia a entrada na faculdade, não foi isso?
Valia como, quando eu entrei na Universidade Federal de Pelotas, eu usei a nota do Enem, mas era tipo 20% da nota, substituía, era alguma coisa assim. Em 2009, muda-se o padrão. Uhum. Eu entrei em 2008 para Biologia, né? Já estava também lá com meus 20 anos. Mais velha que tu. Você acredita? Não, para. Juro! Entrei na faculdade mais cedo que você, tá vendo? Tá, mas isso não significa, né? Isso não significa. Tem aluno que fala aqui, tá vendo isso aqui? Professor, barba branca, não é barba branca. Isso é giz. É giz. Anos de experiência. Exatamente. Por mais que limpe, a barba já está impregnada. Eu acho que quando eu começar no cabelo, eu vou ter que usar a mesma coisa. Acho que eu vou precisar de um quadro aqui atrás. É, uma boa estratégia. Mas, enfim, em 2009, o Enem muda e ele pega trabalhar com habilidades, né? Então, a ideia é trabalhar habilidades. Antes aquela decoreba de fórmula. Quando eu fiz vestibular para a Universidade Federal de Pelotas, era fórmula, sabia a fórmula de física, de química, tu enlouquecia. A proposta do Enem agora é outra, trabalhar com habilidades. Tem que saber fórmula? Infelizmente ainda tem que saber, porque o conteúdo, por mais que nós da educação, eu não sei se foi o teu caso também, eu participei do PIBID lá em 2009, fiz 2 anos, estudei educação, durante muito tempo a gente discutia muito isso, sabe? Infelizmente, avaliar é necessário. E é difícil ao mesmo tempo. Então, como consegue selecionar? Poxa, uma prova, um aluno que vai fazer o Enem lá, pega um dia de prova do Enem, tá com dor de barriga, já era para ele, coitado, né? Tem que estar. Por isso que se preparar para o Enem é muito além de saber o conteúdo e se preparar, e a gente pode falar isso mais para frente também, de exercícios, preparar mentalmente, né? Porque não adianta tu saber tudo, chegar e o nervosismo no dia do Enem te pegar, né? Perfeito, perfeito. É isso, né? Olhar para esse Enem que vem mudando, né? Eu também fiz essa prova lá atrás, aqui em Goiânia, aqui na UFG, que é onde eu fiz faculdade, na época não valia, nem os 20% não estava rolando ainda, eu fiz Enem antes disso, não fiz 2009, fiz 2006, 2007, por aí. Já tinha saído do quartel, já nessa época. E a prova foi realmente mudando, e a gente que trabalha com educação, que tem essa paixão, a gente consegue ver essa mudança que traz para uma vida prática, né? Então faz sentido que o Exame Nacional do Ensino Médio, que na prova de biologia exista uma recorrência, vamos chamar assim, de conteúdos que envolvem ecologia. Eu adorei isso que você falou, de que aprender a base da biologia, você consegue entender ecologia. Talvez você não precise decorar a ecologia, né? Se você conseguir entender lá atrás, você traz isso para uma outra experiência. Mas tempos e tempos, né, Samuel? Se eu estou às vésperas da prova, se eu estou numa programação de um ano, muito bom, faz muito sentido. E aí, ecologia, você assim, indica mais algum conteúdo que você falou, olha, esses aqui, esse cai mais? Além de ecologia, tu quer dizer, esses grandes conteúdos? Sim. Eu poderia listar, por exemplo, fisiologia humana, ou fisiologia comparada entre os outros animais, né? É um assunto que pode cair, sistema respiratório, sistema circulatório. Um outro assunto que cai bastante é a parte de genética, mas veja, genética também, a gente fala, vou estudar genética, primeira e segunda lei de Mendel no Enem, não. Faz o cruzamento de uma segunda lei de Mendel, 16 quadrinhos, nem daria tempo, né? O que cai dentro de genética são alguns conceitos que podem envolver, até puxando um pouco para o lado de evolução. A biologia é complicada por um sentido, ela é uma teia de aranha, eu costumo falar. Todos os conteúdos, por mais distantes, eles estão conectados. Tu balança aqui, vai pegar um pouquinho aqui. Então, você está estudando genética, você tem que ter uma noção de bioquímica quando a gente estuda os ácidos nucleicos, RNA, o DNA, as bases nitrogenadas. Né? Então, você tem que ter essa noção. Tipos sanguíneos cai bastante. Né? Então, eu ficaria mais ou menos por aí. Agora, outro assunto que, além de ecologia, genética, fisiologia, a própria biotecnologia pode cair bastante. A biotecnologia, que é a tecnologia envolvendo os seres vivos, né? Biotecnologia, já está falando. Mas todos esses conhecimentos podem vir, por exemplo, uma questão que é difícil a gente pensar numa questão e falar, isso aqui é ecologia, mas tem que ter um pré-requisito de outra parte. Por exemplo, pode ter uma questão de desastres ambientais envolvendo organismos ou micro-organismos que são que evitam ou que limpam a poluição de um rio. Aí já está puxando biotecnologia. Cientistas modificaram geneticamente um indivíduo, uma espécie de bactérias. Então, eles podem relacionar isso. Então, eu diria que esses conteúdos aí, que vai de biotecnologia até ecologia, fisiologia, genética, fisiologia, acho que eu já falei também, né? São importantes. Mas, claro, para saber isso, você tem que saber lá o início, um pouco de citologia, tem que ter essa base,
a parte de histologia, é difícil segurar, até quando nós, professores, vamos dar uma aula, e eu vou fazer uma lista de exercício, olha o quanto é complicado. Eu chego e falo, vou fazer uma lista, eu expliquei citologia, mas é difícil achar nos vestibulares questões que tem só citologia pura, se acha, mas geralmente ela vem com outros links também, com outros pré-requisitos. Verdade, verdade. Eu sou uma historiadora que depois fez biomedicina, né? Eu tenho uma formação que não faz o menor sentido na parte prática. E estudei bioquímica, histologia, anatomia. E mesmo na faculdade, como fiz biomedicina depois, é como você trabalhar ali um caso clínico e conseguir separar só a histologia da citologia. Não dá. Você tem ali uma separação didática, mas a lógica é justamente fazer tudo isso conectar e faz sentido, né? Pega assim, a própria história, sabe? Eu tenho uma certa dificuldade na história, sempre tive, assim, eu tenho uma facilidade, pega matemática, física, biologia, eu tenho facilidade, mas na parte português, história, né, eu sempre tive, e eu nunca me esqueço quando eu estava estudando história e conversando com um amigo meu, professor, eu estava no cursinho ainda, em 2000, sei lá, Guaraná com rolha lá, ele disse assim, tu vai começar a mandar bem em história quando tu entender que uma coisa levou a outra coisa. Se tu pegar os anos e decorar, você não conecta, mas uma coisa levou porque a cultura ela modifica ao longo do tempo e, consequentemente, um evento acontece porque outro anterior, seja 100 anos atrás, aconteceu também. E a gente relaciona história com a própria biologia, na parte de doenças, peste bubônica, etc, etc. Vai dando sentido, né? Vai dando sentido. Muito bom. E aí, falando de prova, falando especificamente do Enem, que tem a TRI, né, a teoria de resposta ao item, na hora de estudar biologia ou na hora de executar a prova, tem algo que dá para ser feito levando isso em consideração para a gente separar a prova do Enem de outras provas? Eu costumo conversar com estudantes que o TRI, ele impede, ou na verdade evita, ele seleciona questões mais fáceis, médias e difíceis. De que maneira? Não é pré-estabelecido. Chegar, essa aqui é mais fácil, né? Não. As que os mais tem estudantes acertando, o Enem acaba considerando, pelo seu algoritmo, como mais fáceis, que mais, né, as mais difíceis são as que mais erram. Então, o que acontece? O estudante, muitas vezes, ele acerta uma difícil, acerta algumas difíceis e erra as fáceis. Então, o Enem vai imaginar que ele está chutando, e a nota ela é variada. Isso é fundamental. Imagina uma prova com milhões de pessoas fazendo, tem que ter uma variação de nota, né? Mas a dica que eu dou para o estudante não tem uma dica específica, Fernando, vê se você vai me entender. Porque, indiferentemente, ele vai ter que fazer essa prova. Então, você fazer um chute qualificado é muito melhor. Tem gente que fala, vou deixar em branco. Não, porque mesmo que ele considere que você chutou aquela questão, você vai ganhar uma notinha a mais. Então, é dar o seu melhor, é responder todas as questões e não tem como prever, falar, isso aqui é fácil, isso aqui é difícil, fica preocupado com aquilo, eu não posso acertar essa, eu tenho que acertar essa, porque essa é fácil, essa é difícil. Não. A dica que eu dou, não se preocupe, faz a prova normalmente, com tudo que você estudou, faça o chute qualificado se você tem dúvida. O que é o chute qualificado? Risca, sempre das 5 opções, tem 2 absurdas. Risca ela que a chance de acertar é maior. Perfeito. E é legal falar isso, né? Porque o Enem, como é uma prova relativamente recente, se a gente falar da formação de professores, ela é recente, né? A gente, quando faz licenciatura, não estuda processo seletivo. Tá longe de trabalhar com coisa desse tipo. Então, o professor precisa fazer esse movimento de buscar, né? E tem tanto mito, né, que já envolveu o Enem, que ainda envolve, né, de que é só interpretação de texto, que não cai conteúdo. A gente viveu isso muito. Tudo bem que era uma prova que envolvia mais textos até do que antes, hoje tem mais uma régua do conteúdo subiu, mas é legal falar isso, né? O que é régua do difícil para mim não é difícil para o outro, né? Então, a banca considerou que aquilo ali é fácil, ou que é médio, mas para mim é fácil. Vamos embora e vamos executar. E falando de rotina de estudos, Samuel, dicas para dar conta de estudar na rotina, porque dentre as matérias que eu vejo que os alunos acabam atrasando, principalmente aluno de cursinho, biologia costuma ser uma delas. E aí, normalmente, ou o aluno gosta demais, e aí ele estuda tanta biologia que o resto fica de fora, e aí a geografia vai embora, a história vai embora, e aí, que é o aluno que normalmente quer médio, que é odonto, e aí ele tá realmente na pilha da biologia. Ou a gente tem um outro lado também, que como biologia tem um conteúdo longo, é extenso, é muito nome, não é um negócio que você vai assistir uma aula e entender. Não é tão simples. Eu, inclusive, não sei se você vai concordar comigo, nos meus tempos de orientador educacional, se eu queria saber se um aluno estudava de maneira disciplinada, eu ia na nota de biologia.
Porque eu conseguia ver assim, ó, ver se faz sentido. Um aluno que tem muita facilidade com linguística, ele consegue dominar a linguagem, ele consegue ir bem numa prova de história, dependendo até com aula. Aula, assisti a aula, compreendi, e aí na prova do colégio vou bem. Na matemática também. Você tinha algum ali com uma facilidade lógico-matemática que despontava na matemática sem necessariamente ter rotina. Agora, você sai bem num boletim de fora a fora em biologia sem estudar, acho difícil. Então, eu enxergo biologia como essa matéria que, na época, já me servia de parâmetro. Era tiro e queda. Eu olhava para uma rotina, uma nota alta de biologia, podia saber. Estuda todo dia, tem rotina, pá, chegava. Vi um outro que, às vezes, história só 10, geografia só 10. Ou física só 10, matemática só 10, e biologia lá embaixo. Deixa eu ver que era um aluno que tinha facilidade de aprendizagem, mas pegar o livro todo dia para estudar não rolava. O que você pode passar de orientação sobre rotina de estudos e ver se faz sentido isso que eu estou falando, essa minha métrica da minha época de orientação de estudo? Eu acredito que faz muito sentido. A biologia, ela é muito típica os pré-requisitos. Imagina que chega um estudante para o ensino médio, né? Passou o ensino fundamental, tranquilinho, foi bem, chega no ensino médio, com uma base muito simples de ciência, e vai pegar para estudar o ciclo de Krebs. Não sabe onde acontece, o que acontece, por que acontece a função, não sabe nada. Então ele pode até decorar os nomes, mas não vai fazer sentido para ele. Né? Então eu acredito que a primeira coisa, referente à rotina dos estudos dentro da biologia, é muito importante você estabelecer um cronograma lógico. E às vezes não é sempre que a gente consegue fazer. Se a gente pegar, tem até discordância entre autores de livros de ensino médio. Tem alguns autores que começam pelo macro, começam pela ecologia, outros pelo micro, começa a origem da vida, bioquímica, citologia. Particularmente, eu prefiro começar pelo micro, porque a gente primeiro estuda como surge a vida, as hipóteses, depois surge a bioquímica, que é a base da vida, a célula, que é a unidade fundamental de seres vivos, histologia, e aí vai. Você vai construindo. Então, eu acredito que a rotina de um estudante, né, não, isso serve para todas, mas pensando em biologia específico, tem que começar pela organização. Tá? E o que é a base para um estudante mandar bem para o Enem, porque o Enem, veja bem, é uma prova que acontece por ano. E se tu está em janeiro lá e a prova é no outro final do ano, né, no final do ano, 10 meses depois, você desmotiva muitas vezes. E aí quando chega faltando 2 meses, tu fala, é agora, vou ter que fazer, não sei o que, tu não dá mais conta. Aí começa vou estudar o que é importante, mas se você não entendeu a base, você tem essa dificuldade. Revisar, que é importante, não é reestudar, é rever, né? Não é reestudar tudo, é rever aquilo que você já viu. Então, eu acredito que é isso. Lembra que a biologia é uma teia de aranha, como eu falei. Você tem que conseguir relacionar. E o que é mais interessante, que é uma proposta, que o Enem ele tenta trazer isso para você, todo mundo fala, a biologia tem muito nome para decorar. E tem. Se me perguntar qual é o nome de, não sei, tem mais de 1 milhão de espécies descritas, outros milhões para descrever ainda. A gente não sabe nada de biologia. Fala, pessoa, que bicho é esse? No máximo, talvez saber um nome popular. Vou saber o que eu trabalhei na minha área. Alguns mosquitos, algumas moscas e baratas, eu trabalhei com isso no mestrado. Né? E algumas outras espécies eu vou saber. Então, se o aluno pegar para decorar todos os nomes, e não é a proposta do Enem. Tá? O Enem nunca vai te cobrar, fulano viu uma andorinha, qual é o nome da espécie? Ele vai listar assim, nunca. Né? Ele vai relacionar os conteúdos de uma maneira que faça você, que na verdade, que tenta ver, perceber se você, estudante, conseguiu entender aquilo, porque entender é para a vida, decorar é para o momento. Perfeito. E o que não fazer na rotina de estudos ou na hora de estudar biologia? O que você acha que às vezes costuma ser um erro que os meninos... É o que complementa essa resposta. O grande erro é o que acontece. Chega o estudante, isso eu aprendi na marra. Eu estudava mal no ensino fundamental, no ensino médio. Quando eu cheguei para a faculdade, mais maduro, depois do quartel, lá já estava mais saturado ali da vida, mais aprendizados, né? Eu percebia que muitas vezes eu estudava, passava 5 minutos e eu não tinha absorvido nada daquilo. Voltamos ao exemplo do ciclo de Krebs, ou respiração celular como um todo. Vai lá, porque a glicose acontece no citoplasma, pega uma molécula de glicose, quebra 2 em piruvato, o piruvato entra na mitocôndria, não sei o que, aí tu lia tudo aquilo. A dica que eu dou já para o estudante, se você, depois de estudar a respiração celular, fechar o olho e ir para trás, né, deita a cadeira, pensa um pouco. Se você não souber explicar para si mesmo que você estudou naquele momento,
não vai ser 10 meses depois, na hora do Enem, que você vai conseguir explicar. Impossível. Então, o que é não fazer? Isso, decorar, achar que sabe e não sabe. A dica, então, estudou esse conteúdo. Isso eu fazia sempre. Para, fecha e explica para si mesmo. Ah, consegui explicar? Beleza, você internalizou aquilo. Por mais que tenha que revisar depois, talvez no futuro, você conseguiu internalizar. Explicar é a melhor forma de aprender. Show! E é maravilhoso de escutar falando isso, porque uma das coisas que a gente não faz quando estuda, talvez porque ninguém tenha ensinado, é pensar. Porque dá para fazer tudo no piloto automático, né? Dá para ler no piloto automático, dá para assistir uma aula, nem se fala no piloto automático, dá para escrever no piloto automático. Eu recebo mensagem diariamente de gente falando que acha que tem problema de memória. Todo dia, todos os dias. Todo mundo acha que tem problema de memória porque quando vai revisar não consegue lembrar, ou quando vai fazer um simulado não consegue lembrar. E eu costumo dizer sempre a mesma coisa. Eu falo, olha, não dá para lembrar de uma coisa que você não sabe. Não tem tanta gente assim no mundo com problema de memória. É porque não aprende. É erro na técnica do estudo, né? Exato, exato. E isso de explicar para si mesmo, né, é dar sentido, né? A gente dorme para lembrar e para esquecer. Então, o cérebro vai escolher deixar armazenado algo que faz sentido, no mínimo. Para que guardar uma informação solta? Dentro da educação, alguns autores chamam de experienciar. Você tem que fazer sentido, você tem que enxergar isso na sua vida. E é o que é mais difícil para nós, professores, é tentar relacionar isso com o estudante. Isso muda de realidade, de escola para escola, de município para município, de aluno para aluno. Mas no momento que você consegue enxergar assim, você está estudando, volta ao exemplo da respiração celular. Se você entender onde está acontecendo, por que está acontecendo, come, com que frequência, por que tu come, da onde é que vem o CO2 que tu libera, tudo isso, por que tu corre, tem que respirar mais rápido, essas relações farão sentido, nunca mais o aluno esquece. Vai ser velhinho, vai estar explicando para os seus netos e bisnetos a respiração celular. Isso é a experiência de envolver um professor lembrando do professor, para nossa alegria, né? É verdade. O professor desperta sentimentos positivos ou até negativos, né? Porque não... às vezes acontece, né? Traumas. É verdade. E falando de nota, aquele estudante que estagnou, assim, principalmente aluno de cursinho, né? Tem uma experiência, está estudando, e aí a nota não sobe. Não sei mais o que eu faço. Para biologia, tem alguma dica? Então, isso normalmente acontece porque você estuda sempre do mesmo jeito, chegou num topo de estudo, né? E você estuda aquilo e quando vê, não aprende mais porque você travou naquele método. Primeira coisa, né? Quando você faz um simulado, o simulado não é para te deixar deprimido, porque o simulado muitas vezes nos destrói, né? O simulado é um teste. Tinha um orientador meu do mestrado, o professor Rodrigo Krieger, que ele dizia assim para mim, um projeto é para saber o quanto a gente está atrasado. Só. Claro que tem toda a organização, mas a partir de um cronograma do projeto, você sabe o quanto você está atrasado. No Enem, a gente tem essa sensação. Dificilmente você vai estar aprendendo 100% de tudo se não tiver atrasado. A gente vai atrasar, é normal, porque tu não consegue aprender tudo. Esse é um primeiro momento. Tá? Mas então o que o estudante ele pode fazer? Desculpe, me perdi um pouco aqui. Pode retomar o raciocínio meu aí, que eu fugi. A pergunta é... Estagnei na nota. Cheguei num ponto... Isso, estagnei na... Então, perfeito. Aí você fez o simulado, né? O simulado ele vai te mostrar onde você está errando. Então, por exemplo, não consegui subir. Mas essa aqui, eu sempre acerto esse tipo de questão e sempre erro esse. A partir desse diagnóstico, você pode retomar os estudos nessa parte em que você não está conseguindo acertar, mas de uma forma diferente, de uma pegada diferente. Tá? Estudar por um outro livro, né? Fazer outros exercícios, assistir a aula de outros professores. Sempre é bom diversificar. E a partir disso, você mesmo tentar imaginar esse conteúdo de uma pegada diferente. O que é a questão anterior que a gente estava comentando também, que é você experimentar, você experienciar, mostrar isso, como isso está acontecendo na minha vida. Você estudar fisiologia é uma das coisas mais bonitas porque você consegue relacionar o que está acontecendo no momento. Por que beber chimarrão dá vontade de fazer xixi? É uma pergunta simples e que pode ser questão de Enem também. Questão de Enem. Show. Que legal. E falando continuando falando de prova, né? Às vezes tem um aluno que está mais tempo no cursinho e aí ele já chegou num ponto já fiz tudo. Já fiz PPL, já fiz provas antigas. Tem algumas bancas que dá para indicar, assim, falar, não, essa prova desse vestibular, porque tem umas que têm uma lógica tão diferente que a gente já nem considera um treino para o Enem, né?
É treino para conteúdo, massa, mas não apoia. Tem algumas, lembra? Eu estou perguntando porque não é igual para toda a disciplina. Você pegar uma prova de química do Enem, por exemplo, já é uma prova, acho que dentre todas a mais conteudista, você dá para fazer uma FUVEST e tá treinando. Já não acontece isso com linguagem ou com história. E na biologia? Dá pra gente puxar de onde? Eu gosto das questões da FUVEST, geralmente são questões mais diretas, não tem textão, assim, na parte de biologia, é um treino bom. Mas eu vou um pouco além, Fernando. Sabe que para testar o conhecimento, a melhor coisa que tem é fazer provas de segunda fase, discursiva, questões discursivas, porque são difíceis, mas envolvem, fazem realmente o aluno ver, o estudante saber se tem noção ou não tem nem ideia daquele conteúdo. Então eu aconselharia uma segunda fase da UFPR ou da Unicamp, inclusive saiu uma provinha agora, para o estudante testar realmente a segunda fase, por mais que ela seja mais difícil, para treinar é fundamental. Ah, mas o Enem não cai em segunda fase, não tem problema. Você vai pegar uma questão de botânica de segunda fase, vai ter que te exigir saber um amplo da parte de botânica, ou seja, você está treinando para o Enem todas as dimensões que podem ser cobradas dentro de botânica, ou dentro de fisiologia, ou dentro de genética, né? Então eu acredito que, além de fazer as provas do Enem, as anteriores, a reaplicação de prova e tal, você pode também fazer questões de segunda fase, para treinamento, treinar o texto. Ah, mas não tem que escrever, não tem problema, tu não está treinando a escrita, você está treinando o conhecimento na biologia. Perfeito. É mais uma oportunidade de dar sentido, né? Pegando o exemplo que você deu de fechar o olho aqui e explicar para mim mesmo, eu estou oportunizando aqui responder, eu estou dando sentido à parte de pergunta que é de um vestibular, né? Achei fantástico. Nem todo mundo vai falar isso, então acho que essa dica aí já sai meio do eixo e faz todo sentido. Principalmente quando você está trabalhando competência, né? O Enem trabalha com competência e habilidade, mas não é só habilidade. Sem competência, dificilmente você vai conseguir chegar a ter uma habilidade em alguma coisa, né? Perfeito. Perfeito, falando bem. Agora, só para finalizar esse assunto, então, é óbvio que nós estamos falando aqui de um tempo limitado que o estudante tem. Ele tem que estudar várias matérias num período muitas vezes curto e tal. Mas tendo tempo, por isso, quanto antes começar, melhor. Quanto mais questões diferentes você fizer, menor é a probabilidade de cair uma questão que tu nunca fez. Explico. Se você hoje chegar e fizer 1000 questões de biologia, de todos os assuntos, o que vai acontecer num vestibular, no Enem? Muda a escrita da pergunta, mas continua sendo a mesma pergunta. A gente responde tantas perguntas, às vezes, imagina você respondendo 1000 questões de biologia, de origem da vida a biotecnologia. Não tem outra forma de perguntar. Mitocôndria continua sendo mitocôndria. Primeira, segunda, lei de Mendel continua sendo primeira. Evolução, Lamarckismo, Darwinismo continua sendo. Então muda a escrita, muda o texto motivador, mas a pergunta segue a mesma. Então fazer questões que tem tempo, por mais que às vezes um vestibular que não tem muita relação mais conteudista, mas aquilo faz igual, tem tempo, faz. Porque não vai ter como um avaliador fazer perguntas que fujam desse assunto que você já estudou naquele momento. Legal, muito bom. E aí, falando de momentos finais, assim, é uma pena que a galera dá uma viradinha de chave quando vai chegando mais perto da prova, né? Eu não consigo enxergar uma preparação para o Enem que não envolva no mínimo um ano todo, porque não é só esse ano. Você está falando de toda uma formação educacional anterior para chegar numa preparação de prova. Mas falando naquela reta final, Litor, falta um mês, falta 3 meses. Tem algum conteúdo ou alguma estratégia que você acha que vale a pena dar uma olhada a mais ou colocar foco, chegando assim nas vésperas da prova? Tem. Se você estudou todo o conteúdo, tem uma base legal de tudo, você está preparado para revisar. Infelizmente, né, são previsões, a gente pode estar enganado. Teve anos que caíram muito ecologia, num outro, se não me engano foi 2018, agora me falha a memória, teve muito menos questões, depois voltou a ter de novo. Então, às vezes a gente pode fazer essas previsões, como a gente fala, né, e dar um tiro no pé, errar feio. Mas é óbvio, se eu vou aconselhar, imagina, tem um filho meu que vai fazer o Enem, ainda não sou pai, um dia serei, mas vai chegar o momento. Estudou tudo, o que eu aconselharia um filho meu a estudar em biologia? Eu estudei o que mais cai, é lógico, é a probabilidade, então é a própria ecologia. Faria relacionar a ecologia, porque ecologia, como a gente falou no início do nosso bate-papo aqui, é o grande finale, é o mais importante, entender? Tem gente que pega a ignorância de achar que ecologia, estudar seres vivos, estudar preservar a mata, efeito estufa,
defendendo terra plana, sabe? É o que acontece no mundo. Então, infelizmente, a gente tem hoje, vemos um momento muito conturbado dentro da ciência, da biologia. Então, o que eu aconselho? Estuda a ecologia, que é o grande finale. Ela faz com que você revise também os outros conteúdos. Se você está estudando impactos ambientais, então, ecologia é a dica assim, que eu dou. Claro, e pensando no último mês, você vai revisar. Não dá para. Em um mês daria para estudar toda a ecologia? Daria. Mas tem que pensar que tem matemática, português, história, geografia. Então, é revisar mesmo. Por isso que, além de você, quando está ao longo do tempo estudando, fazendo os exercícios, veja que fazer exercício é tão importante quanto assistir uma aula, se não mais. Você assiste uma aula 50%, vamos botar 50%. Os outros 50% vêm em leitura e exercícios. Tá? Então, naquele último mês que você tem, pega a ecologia, que você já fez um resuminho lá, enquanto que você estudou o primeiro momento, você marcou algumas questõezinhas, aí sim. E, Samuel, para quem não é seu aluno, para quem não tem o privilégio de ser seu aluno, como é que faz para aprender mais com você? Onde é que te segue? Onde é que tem curso? Onde é que tem conteúdo gratuito? Conta tudo pra gente. Então, vamos lá. Eu tenho meu canal do YouTube, né? Desde 2015 publico videoaulas, né, tem lá 200 e poucas videoaulas de tudo que é tipo de conteúdo, e tem a minha plataforma que daí é paga. O YouTube é gratuito, mas a qualidade é ótima também. Agora, na plataforma, a gente tem todo o conteúdo de forma ensino médio, obviamente organizado por módulos, temos apostilas, temos listas de exercícios com 1000 e tantos exercícios comentados, temos roteiros de estudo, resumos, é lá a preparação completa. Então, qual é a diferença do YouTube? O YouTube, o estudante vai lá, revisa, assiste a aula, muito boa também, não tem todas as aulas. Na plataforma, que é professorsamuelcunha.com.br, o estudante tem a preparação completa, com roteiro, com monitoria, toda semana ele recebe ali as aulas que tem que assistir, os exercícios, pode baixar os PDF, tudo feito, escrito por mim, deu um trabalhão, mas ficou caprichado lá. Bom demais, E também, claro, Fernanda, assim, redes sociais, o próprio Instagram, faço uma divulgação ali do conteúdo, sempre dando dicas, temos o Facebook tá meio morto, né? Vamos combinar isso, mas temos lá também o Facebook. Até o TikTok tenho me aventurado agora. Olha, mas tá demais. Tudo professor Samuel Cunha. Muito bom, muito bom. Professor, quero te agradecer muito pelo papo, pelas contribuições, pelas reflexões de verdade, por esse papo tão leve e gostoso sobre como estudar biologia para o Enem. Queria que você deixasse uma dica final para essa moçada que está aí nessa tentativa de sair bem. Queria que você deixasse um último recado. Eu vou aqui conversar com vocês, assim, pertinho aqui, presta bem atenção no que eu vou falar. E estudar para o Enem, a gente sabe que é complicado. Como se manter motivado? Tá? Primeiro, que cada um tem uma motivação, mas a dica que eu vou dar se baseia na minha experiência. E para mim deu muito certo, talvez para você também dê. Veja bem, se você está estudando hoje para o Enem, você não fica motivado por muito tempo, tem essa dificuldade, o segredo é você imaginar o futuro. Como assim? Não é imaginar você fazendo a prova do Enem, é imaginar o porquê que você está estudando hoje para uma prova que é daqui a um ano, por exemplo. Então, você imaginar seu nome sendo aprovado no curso do teu sonho. É você imaginar o primeiro dia que você põe o pé na sua universidade, no curso que você deseja. É você imaginar o dia que você está levantando o seu diploma. Quando você consegue enxergar isso com uma clareza, você vê sentido naquilo que você está passando por esse momento. Quando você quer colher, você antes tem que plantar. E dura tempo, tem que irrigar, tem que cuidar para depois chegar à colheita. O estudo é a mesma coisa. Você só vai ter bons resultados se começar começar bem antes, de uma forma organizada, imaginando, se mandando motivar. Então vai ter dias que a gente vai estar ruim? Claro que sim, descansa. No outro dia tu te levanta com o dobro de força, imaginando o futuro, pensando no diploma, na tua profissão, abraçando teus pais que te dão apoio, ou teus irmãos, ou teus avós, teus tios, sei lá quem te dá apoio, teus amigos, que isso vai chegar. E é isso aí, Fernanda, quero agradecer muito o convite, uma honra muito grande. Falar de educação sempre é muito bom, viu? Então, muito obrigado pela parceria e pelo convite. Tamo junto, professor. E para vocês que estavam aqui acompanhando, nosso muito obrigada. E a gente volta para mais um Papo Leal. Tchau. Tchau.